Você já parou para pensar que talvez o problema nunca tenha sido você? Anos estudando, cursinhos, aplicativos, apostilas, vídeos. E no final, quando alguém fala com você em inglês, dá branco. Aquela sensação horrível de ter a palavra na ponta da língua e não conseguir soltar nada. Você não é burro. E também não é preguiçoso. O problema é que te venderam uma mentira sobre como aprender inglês. E você acreditou. Porque todo mundo acreditou. Durante anos, disseram para você que precisava decorar verbos irregulares, que tinha que saber a diferença entre presente perfeito e presente perfeito contínuo, que sem gramática você nunca ia sair do lugar. E você tentou. Fez exercício, comprou apostila, baixou o aplicativo. E no final, na hora de falar alguma coisa de verdade, travou, porque nada daquilo importava. Sabe o que mais me irrita? É que o método que te ensinaram funciona muito bem. Só que não para aprender idioma. Funciona para passar em prova, para acumular informação que você vai esquecer na semana seguinte, para criar a ilusão de que está progredindo enquanto você continua no mesmo lugar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas regras gramaticais do português você decorou antes de conseguir falar? Nenhuma. Você simplesmente começou a falar. Errado, inclusive. Muito errado. E foi ajustando com o tempo. Ninguém te ensinou que sujeito vem antes do predicado. Você ouviu, repetiu, errou, corrigiu e pronto. Virou automático. Mas quando o assunto é inglês, te convencem que tem que ser diferente, que você precisa estudar a estrutura antes de usar, que tem uma ordem certa, que sem base teórica você vai se perder. Mentira. Você vai se perder justamente por causa da teoria, porque o cérebro não foi feito para funcionar assim. Aqui vai o primeiro problema: tradução. Você pega uma frase em inglês, traduz palavra por palavra na sua cabeça, monta a frase em português, traduz de volta para o inglês e aí tenta falar. Demora 3 segundos. A conversa já mudou de assunto. Você perdeu o timing. E aí vem aquela sensação horrível de que você não consegue acompanhar. Mas espera, por que isso acontece? Porque te ensinaram que inglês é português com outras palavras. E não é. Inglês tem lógica própria, jeito próprio de organizar ideia, expressões que não fazem sentido se você tentar traduzir. E enquanto você insistir em passar tudo pelo filtro do português, vai continuar lento, vai continuar inseguro. Sabe o que me deixa mais frustrado? É ver gente talentosa, inteligente, capaz, desperdiçando anos da vida com métodos que simplesmente não funcionam. Eu vejo isso todo dia. E a pior parte é que não é culpa sua. Você foi ensinado errado desde o começo. Eu criei um material justamente para acabar com essa frustração de uma vez por todas. É tudo que eu queria que existisse quando comecei a estudar inglês. Um método que vai direto na veia do problema, sem enrolação, sem perder tempo. PDF e áudio que você baixa e aplica imediatamente. Nada de ficar assistindo videoaula de 2 horas que não leva a lugar nenhum. E olha, eu não estou exagerando quando digo que isso aqui transforma vidas. Centenas de pessoas que estavam exatamente no seu lugar, travadas há anos, hoje conseguem usar o inglês com confiança. Não porque são especiais ou têm dom, mas porque finalmente usaram um método que realmente funciona. O link está na descrição. E eu vou ser bem direto com você. Se você não mudar o que está fazendo agora, daqui a 1 ano você vai estar no mesmo lugar. Talvez até mais frustrado, mais cansado, mais desiludido. Ou você pode clicar nesse link e finalmente dar a virada que você merece. A escolha é sua. Agora vem a segunda armadilha. Achar que quanto mais regra você souber, melhor você vai falar. Não funciona. Você já decorou um monte de coisa e continua sem conseguir manter uma conversa de 5 minutos. Sabe por quê? Porque fluência não vem de conhecimento. Vem de repetição, de contato, de costume. Pensa comigo. Você sabe dirigir? Se souber, tenta lembrar como foi no começo. Você precisava pensar em cada movimento. Pé na embreagem, mão no câmbio, olho no retrovisor. Tudo consciente. Hoje você faz tudo isso sem pensar. Por quê? Porque repetiu até virar reflexo. Em inglês é a mesma coisa. Você não precisa entender por que uma frase funciona. Você precisa ter contato com ela tantas vezes que ela vira natural. E aqui entra o ponto que ninguém te contou. Contexto é tudo. Você não aprende palavra solta. Você aprende palavra dentro de uma situação, dentro de uma frase, dentro de uma conversa, dentro de um filme, de uma música, de um áudio qualquer. Porque o cérebro grava por associação. Quando você vê uma palavra sendo usada de verdade, em um momento real, ela gruda. Quando você vê ela numa lista de vocabulário, ela evapora. Deixa eu te dar um exemplo. Se eu te perguntar o que significa a palavra banco, você vai pensar em quê? Lugar de sentar ou lugar de guardar dinheiro? Depende do contexto, né? Em inglês tem isso o tempo todo. A mesma palavra muda completamente dependendo de onde está. E você só aprende isso vendo ela sendo usada? Não tem atalho. Então, por que insistem em te enfiar regra na cabeça? Porque é mais fácil de vender. Regra parece sólido, parece que tem fundamento, parece que você está evoluindo, mas na prática você está acumulando peso morto. Informação que não se transforma em habilidade.
Agora presta atenção nisso. Você já entendeu alguma frase em inglês sem traduzir? Já aconteceu de você ouvir algo e simplesmente captar a ideia? Se já, você sabe exatamente do que eu estou falando. Aquilo não passou pela sua cabeça em português. Passou direto. E foi rápido. Foi natural. Foi do jeito certo. O problema é que isso acontece pouco, porque você passa a maior parte do tempo estudando ao invés de absorvendo. Estudar é ativo, exige esforço. Absorver é passivo, exige frequência. E frequência é o que falta. Você estuda meia hora por dia e acha que está se dedicando. Mas meia hora não compete com as outras 23 horas e meia que você passa imerso em português. Sabe o que faz diferença de verdade? Contato diário com o idioma de um jeito que não pareça obrigação. Ver séries sem legenda em português. Ouvir podcast enquanto faz outra coisa. Ler qualquer besteira que te interesse. Não precisa ser denso. Não precisa ser educativo. Precisa ser frequente. Precisa virar parte da rotina. Porque o cérebro aprende pelo hábito, não pela intensidade. E olha que interessante. Quando você faz isso, você para de travar. Para de ter medo de errar. Porque erro deixa de ser fracasso e vira ajuste. Você percebe que todo mundo erra, que nativo erra, que erro faz parte. E isso muda tudo. Então, se você já tentou de tudo e continua achando que não leva jeito, o problema não está em você. Está no método. Você foi treinado para fazer prova, não para se comunicar. E comunicação não tem a ver com perfeição. Tem a ver com clareza, com coragem, com prática. Você não precisa de mais gramática. Você precisa de mais contato com o inglês. Não precisa de mais teoria. Precisa de mais prática real. Porque não tem. Você só estava jogando o jogo errado. Porque não tem. Você só estava jogando o jogo errado